E aí galera, vamos começar aí com a questão número 1 de Física da FUVEST 2016, da prova da segunda fase do terceiro dia. Vamos ver como é que ficou. Então galera, a questão diz o seguinte, né pessoal? Duas pequenas esferas E1 e E2, tá certo? Feitas de materiais isolantes diferentes, inicialmente neutras, são atritadas uma na outra durante 5 segundos e ficam eletrizadas. Ué, mas se elas são isolantes, elas ficam eletrizadas? Sim, ela fica eletrizada sim. Inclusive dá uma olhada na aula do TAIF, tá pessoal? De série triboelétrica, eletrização por atrito, que ele explica muito bem como é que se dá esse processo. Mas vamos lá. Em seguida, as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 centímetros, muito maior que seus raios. E aí, beleza. A esfera E1 ficou com carga elétrica positiva de 0,8 nanocoulomb. Aí, beleza, determine. Aí, beleza, né? No item A, a diferença N entre o número de prótons e elétrons da esfera E1 após o atrito. Então, pessoal, eu já coloquei todos os itens aqui, tá? Mas eu vou explicar, né, um por um, tudo bem? E, bom, então vamos lá, aos dados que ele deu. Ele falou que a carga final da esfera 1 é 0,8 nanocoulomb, tá? Então, o que você tem que fazer antes de começar a resolver o exercício, galera? Você tem que transformar, você tem que prestar atenção nas unidades. É muito importante você prestar atenção nas unidades. Porque nanocoulomb não é no sistema internacional, né? Mas se você for reparar no próprio exercício, ele fala que 1 nanocoulomb é 10 a menos 9 coulomb. Certo? Então a carga final da esfera 1 é 0,8 vezes 10 a menos 9 coulomb. Beleza? Outro dado que ele deu, que a distância que vai separar as duas cargas no final é 30 centímetros, né? Ou seja, 0,3 metros. Tudo bem? Bom, o tempo ele deu aí no sistema internacional, que é 5 segundos. O K ele deu no nacional também, o K é a constante, né? 9 vezes 10 a nona. Beleza? A constante eletrostática que a gente fala, né? Certo? E a carga elementar aí, tá? A carga de um elétron ou a carga de um próton, né? A carga elementar aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembrando que no elétron isso daí tem sinal negativo. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer, pessoal? ΔQ é ΔN vezes Z, certo? Essa fórmula que a gente vai usar para resolver o item A. Beleza? A gente sabe, né, que a carga inicial, né, vamos substituir os dados aqui, e a gente sabe que a carga inicial da esfera 1, né, é 0. Então, a carga final menos a carga inicial, que é o ΔQ, vai ficar 0,8 vezes 10 a menos 9 menos 0, que é o ΔQ, beleza? E aí, o ΔN vai ficar N final, que ele quer saber, menos 0, que é o N inicial. Já que ele falou, no problema ele falou que a carga inicial da esfera, ela é neutra. Beleza? Vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, que vai me determinar quanto, né? Fazendo essas continhas aí, a gente determina que o número, ou a diferença entre prótons e elétrons, é 5 vezes 10 a nona partículas. Beleza? Bom, aí vamos lá. No item B, ele está perguntando qual é o sinal do valor da carga Q de E2 após o atrito. Bom, galera, então o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem essa carga aqui, final do E1, né? Carga final do 1, que é 0,8 vezes 10 a menos 9. Ou seja, esse cara é um valor positivo, né? Então, eu representei aqui, né, as duas esferas, né? Elas, quando você atritar, uma vai roubar o elétron da outra, beleza? Lembrando que quando você adquire uma carga positiva, não é que você tem mais prótons, é porque está faltando elétron. Certo? Então, esse cara positivo vai ser o nosso 1, esse cara negativo vai ser o nosso 2, né? Porque tem que ficar com carga oposta, porque um vai roubar o elétron da outra, beleza? E aí, aqui surge, né, uma força de atração, porque tem cargas opostas, né? Mas enfim, esse é o item D, mas vamos lá. Do item B, a gente tem que a carga da esfera 2 vai ser menos a carga da esfera 1. Ou seja, se a esfera 1 é 0,8 vezes 10 a 0,8 nanocoulomb, então a carga da esfera 2 é menos 0,8 nanocoulomb. Ah, pode deixar em nanocoulomb? Pode deixar em nanocoulomb, tá? Na hora de fazer a conta que você precisa transformar em sistema internacional, que é conveniente transformar em sistema internacional. Beleza. Agora item C. Item C ele pergunta o seguinte: a corrente elétrica média e entre as cargas durante o atrito. Bom, aí beleza, a gente sabe que o I, certo?
é a corrente, e a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Então, as fórmulas que eu estou usando aqui no exercício, eu coloquei aqui em verdinho, aqui, destacando, tudo bem? Então, o que acontece? Esse carinha aqui vai ser, o I vai ser ΔQ, variação da carga em módulo, beleza? Por que tem que ser em módulo? Porque o I, pessoal, não existe corrente negativa, né? Então, tem que ser em módulo, tá? Então, como é um valor escalar, a gente tem que o I vai ser módulo de ΔQ sobre ΔT, beleza? Então, o que acontece? 0,8 vezes 10 a nona vai ser o ΔQ, né? Quer dizer, 0,8 vezes 10 a menos 9, que é a carga, né? O ΔQ. Exatamente esse cara aqui, ó. Exatamente esse cara aqui, final menos inicial. Sobre o ΔT, que é 5 segundos, né? Que isso ele falou, o problema falou, né? Dado no exercício, que foi em 5 segundos. Então, fazendo as contas aí, a gente tem que ΔQ sobre ΔT vai ser 1,6 vezes 10 a menos 10 amperes, tá? Amperes é a unidade para a corrente, beleza? Bom, agora vamos ver o entender. Entender diz o seguinte. Ele pergunta o módulo da força elétrica F que atua entre as cargas depois de afastadas. Tudo bem? Então ele perguntou só o módulo, né? Ele não está perguntando direção em sentido, como é que ela é, né? Se é a força de atração, blá, 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 mas a gente sabe que, né, olhando esse esquema aqui do item B, a gente sabe que como eles têm cargas opostas, surge aqui uma força de atração, uma força F de atração, beleza? Uma força F de atração, a gente chama de força eletrostática, certo? Essa força F, pessoal, a gente calcula como? Usando essa formulinha aqui, tá? É uma força de campo, ela tem essa característica aqui, muito parecido com a forma da gravitação, né? Mas enfim, a força vai ser a constante eletrostática vezes a carga, módulo da carga do 1, vezes, né? Isso aqui é módulo, tá? Aí tem vezes, beleza? Módulo da carga do 2 sobre a distância que separa os dois ao quadrado, né? A gente sabe que a distância entre esses dois, né? O problema falou que é 0,3 metros. E aí é só substituir balhufas por balhufas, tá certo? O K ele deu, o Q, a gente sabe que o módulo, o Q de 2 e o Q de 1, o módulo são iguais, então vamos multiplicar duas vezes aqui. E a distância ao quadrado. Pessoal, cuidado com essa distância ao quadrado aqui, tá? Né? Na elétrica, você tem força, que é a distância ao quadrado aqui embaixo. Beleza? Se fosse, por exemplo, para calcular o potencial, seria só D aqui embaixo, entendeu? Então, cuidado com essa distância ao quadrado aqui, tá? Porque no caso da força é ao quadrado mesmo. Aí, se você fizer as contas, beleza, você tem a resposta do item D aqui, beleza? Então, aqui é o item A, resposta do item A, item B, item C, item D, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Uma questão de aplicação direta de fórmula aí. Ele deu os dados, sabendo os conceitos, você faz rapidinho a questão, beleza? Obrigado, falou!